Bolsonaro! Aqui é o Brasil. Brasil! O Bolsonaro já foi preso! Vai geral comemorar! E o trompetista já apareceu na janela da cela do Bolsonaro, olha. O choro é livre, Bolsonaro, né? Valeu! Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo no celular aí no sofá da sua casa? Aqui, Flavinho, daqui na TV, na frente da TV. Ô, Flavinho. Gente, com essa unha eu não consigo abrir. Calma aí, que eu tô numa café. Ó o barulhinho. Oh, tu acha que eu vou pra rua, infeliz? Pra rua pra quê? Se eu tenho tudo aqui na minha televisão. Gente, que horas tem isso? 9h31 da manhã. Olha o que o Xandão faz com a gente. Olha o que o Xandão faz com a gente. Pelo amor de Deus, bora beber. Porque temos o dia todo. Temos o sábado. Temos o domingo, gente. Pra encher a cara. Em comemoração. Saúde, Bolsonaro. Geladinha. Eita, gente. Que sábado. Abençoado. Aqui desse documento vem nesse parágrafo seguinte, que fala que o Centro de Integração de Monitoração Integrada da Polícia Federal, Distrito Federal, comunicou ao Supremo a ocorrência de violação do equipamento do monitoramento eletrônico. A gente está falando aí, portanto, da tornozeleira eletrônica, essa ocorrência que teria sido registrada 00:08 do dia 22 de novembro. A informação constatada que seria a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Então esse é um indicativo importante colocado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que na sequência... Que dia é hoje? 22/11, 2211. Um grande dia, o dia que Bolsonaro foi preso. E eu vou agradecer aqui ao senhor Flávio Bolsonaro. Se você não sabe, a prisão do Bolsonaro é graças ao Flávio. O Flávio convocou uma vigília pra frente da casa do Bolsonaro ontem à noite. E aí, meia-noite, no meio da vigília, com mais de 100 pessoas lá na frente, ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Ele tentou fugir no meio da vigília. Logo, Alexandre de Moraes acionou a Polícia Federal e Bolsonaro já está enjaulado. Então é fim de semana de festa em todo o Brasil. Comenta aí de onde que você tá dando risada hoje. Galera, acabei de ficar sabendo que o Bolsonaro foi preso a mando do Alexandre de Moraes. E assim, gente, acabou com o meu dia, velho. Acabou com o meu dia. Eu vou pra casa, parei o que eu tô fazendo. Tava trabalhando, esperando corrida, mas pra mim já deu. Não vou ter condições de trabalhar hoje não. Não existe o que tá acontecendo nesse país. Não existe, velho. O vídeo é tão engraçado que você pensa, não, deve ser algum petista zoando, né? Não, ele é bolsonarista e mora no Recife. Esse cu de grude aí vive pedindo doação pra ir lá pra Brasília, puxar o saco do Bolsonaro e participar de manifestação. Aí o cabo velho é tão preguiçoso, é uma preguiça, bolsonarista não trabalha, gente. Aí, 7 horas da manhã, o cara tá falando que não vai trabalhar mais. Tipo, ele tá trabalhando desde que horas? Você vê, gente, consciência de classe é tudo, o cara é fudido, mototáxi. Tempo do Bolsonaro pagava R$10 no litro de gasolina. O cara é bolsonarista, vai entender um negócio desse. O cara mora em Pernambuco, cara. O que era Pernambuco antes de Lula? Você pra ir pra escola no ônibus você não tinha, você ia a pé. Aí o Lula criou o caminho da escola, deu ônibus, deu luz para todos. Bolsa Família ajudou esse povo pra caramba. Só em Pernambuco, 4 universidades federal. É um cara bolsonarista, cara. Samir! Sua topeira! Bolsominion! Olha isso aqui, Bolsominion! Que notícia maravilhosa, que dia incrível que eu vou ter hoje! Foi uma prisão pedida. Samir! Então ainda não é cumprimento da pena e com uma É, Bolsominion!
Bolsominion, o dia chegou, Bolsominion. O dia chegou, eu sabia. Eu sabia que eu ainda ia comemorar esse crápula indo pra prisão. Que delícia! Meu Deus, eu nem assisto televisão de manhã. Nem assisto televisão de manhã. Meu Deus! Que delícia! Que delícia! Bolsominion, olha. Hoje vai ter comemoração. E o Bolsonaro foi pego tentando fugir. Gente, é isso mesmo. A presepada continua. Eles não cansam. O cara tirou a tornozeleira eletrônica à 00:08, enquanto chamava uma manifestação na frente da sua casa. Pela boca de seu filho, Flávio Bolsonaro, que chamou a gadaiada toda pra arruaçar lá na frente da casa dele, enquanto ele simplesmente tirava a tornozeleira eletrônica. Gente, o cara não cansa de descumprir todas as leis possíveis. Todo mundo fala que ele gabarita o Código Penal. Esse cara é Bolsonaro. Um cara que não dá pra confiar, porque ele se acha acima da lei. Só que agora, meu bem, se ferrou, porque agora a prisão que era domiciliar virou preventiva. E ele tá lá na sede da PF do Distrito Federal. Ele que tinha pedido pra ficar em prisão domiciliar via seus advogados, alegando problemas de saúde por conta do soluço, que não para. Agora vai ficar um pouco difícil, né? Porque ele é perigoso, planejando fuga às portas da sua prisão definitiva. São 27 anos, Bolsonaro, que você vai ficar lá na Papuda e a gente vai comemorar, porque você riu muito dos brasileiros. Sabem por que Bolsonaro foi preso? Porque ele ia fugir. Estão saindo mais informações a respeito da prisão de Bolsonaro hoje, sábado, às 6 e pouco da manhã. O que aconteceu ontem à noite? A Polícia Federal identificou que Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica. E a decisão do Alexandre de Moraes foi a partir de um conjunto de fatos. Entre eles, esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, do Flávio Bolsonaro. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia. Para que inimigos tem um filho como Flávio Bolsonaro? Eles se acham tão espertos. Qual era a ideia? Eles iriam começar essa vigília e o que o Xandão escreveu na sua decisão? Que poderia haver a possibilidade, de novo, de ter aqueles acampamentos golpistas agora na frente da casa do Bolsonaro. E aí, naquela confusão toda, Bolsonaro sem tornozeleira eletrônica, o que ele poderia fazer? Fugir. A embaixada mais próxima da casa de Bolsonaro fica a apenas 13 quilômetros de distância. Bolsonaro foi preso preventivamente, não só porque Xandão entendeu que poderia haver uma desordem, né? Então seria para conter a ordem pública, mas também porque ele descumpriu medidas cautelares, como esse fato de ter tentado romper a tornozeleira. E Xandão também, na sua decisão, citou o Ramagem, a Carla Zambelli, o Dudu Bananinha, todos super espertos. Finalmente o grande dia chegou, é uma prisão preventiva, que significa que não tem dia para acabar, mas semana que vem, provavelmente, a condenação de Bolsonaro já vai estar em trânsito em julgado, igual ele já iria preso. Por hora, ele está na sede da Polícia Federal. Vou trazendo notícias para vocês ao longo do dia. E vamos refletir um pouquinho aqui nesse dia maravilhoso da prisão do Bolsonaro. O responsável pela prisão domiciliar dele foi o Eduardo, filho dele, pela atuação que teve nos Estados Unidos, ameaçando o ministro do STF. O responsável pela prisão dele foi o outro filho dele, o Flávio, que convocou uma vigília. E só falta dizer agora que o outro filho, o Carlos, foi quem quebrou a tornozeleira dele, viu? Obrigado aí aos filhos do Bolsonaro. Vocês causaram aí esse grande momento. E já, bolsonaristas, o choro é livre, o Bolsonaro não. Grande dia, hein? Você sabe do que eu tô falando, né? Prisão do bucho de égua. Pois é, gente, graças ao seu filho Flávio Rachadinha, o bucho de égua agora se encontra numa prisão preventiva por risco de fuga. Pô, gente, o filho chamou o gado para fazer uma vigília em frente ao condomínio do bucho de égua e o bucho de égua, como é muito burro, tentou romper a tornozeleira, mas Xandão, como é muito rápido, acionou a Polícia Federal e aí, ó, quem tem geladinha, quem tem champanhe, quem tem churrasco, quem separou a roupa, já pode comemorar. Dia 22, olha, gente, tem dia melhor? Tem como ser mais burro do que o Bolsonaro? Não tem. Tem como ser mais burro do que os filhos do Bolsonaro? Também não tem. Porque ele está com tornozeleira eletrônica, porque o próprio filho Dudu Bananinha fez acontecer. E agora o outro Flávio Rachadinha também fez acontecer. Depois de convocar essa vigília e com centenas de pessoas lá na porta, o idiota tentou romper a tornozeleira eletrônica. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não esperava acordar num sábado com uma notícia maravilhosa dessa. E você? Deixa aqui nos comentários.
ministro Alexandre de Moraes chacoalhou o Brasil por volta das 6 da manhã desse sábado e decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro após suspeita de que ele poderia fugir sim para alguma embaixada ou até para algum outro país. Bolsonaro já estava em preventiva, mas em casa, e agora foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E tudo começou quando o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro quis montar uma espécie de vigília em frente ao condomínio do Jair em Brasília. A suspeita era de que, ao causar uma boa confusão popular em frente ao local, isso facilitaria a fuga de Bolsonaro. 2 detalhes ainda contribuíram para isso. Houve sim uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e também o histórico de fugas de Carla Zambelli e Alexandre Ramagem para o exterior. Em outras palavras, o STF agiu sob cautela, mas o final de semana ainda trará muitas novidades nessa história. Detalhe que eu tenho certeza que a própria família Bolsonaro e muitos da direita não fariam se o caso fosse o contrário. A Polícia Federal prendeu Jair Bolsonaro sem nenhum tipo de espetáculo midiático, sem colocar algemas nele e com toda a descrição possível. De toda a imagem que o mundo da esquerda esperava, somente o plantão da Globo aconteceu, e para muitos uma pena que aconteceu ainda por volta das 6 da manhã, enquanto muita gente dormia e não no intervalo da novela das 9. Enfim, como eu disse, o final de semana reserva muitas novidades nesse mundo político maluco em que enfiaram o nosso país. O Brasil acordou hoje com uma notícia: a prisão preventiva de Jair Bolsonaro pelo golpe, pela tentativa de ruptura da democracia. Foi ele quem tentou fraudar a fé do país, espalhou mentiras sobre as urnas, desacreditou a justiça, a imprensa, a ciência, a razão. Ele insuflou o ódio, estimulou confrontos, empurrou o povo para o abismo da radicalização. Foi ele quem, pelas próprias palavras e pelas próprias alianças, alimentou o golpe que quase rasgou a Constituição. Foi durante o governo dele que milhares morreram sem ar enquanto ele imitava quem lutava pela vida. Foi ele quem zombou de vacinas, riu das máscaras, riu da dor alheia e deixou o país entregue à própria sorte. Foi no tempo dele que o Brasil viu a fila do osso, o símbolo mais cruel da fome, da impotência, da humilhação de um povo que sempre foi um gigante. Por isso, quando a justiça age, especialmente hoje, não é sobre vingança, é sobre país e, sobretudo, significa que o Brasil não quer mais líderes que flertam com ditadura, que tratam a vida com desprezo. Hoje, o país respira mais justo, porque quando a democracia é defendida, toda a nação deve se levantar com ela. Bolsonaro preso, 6 da manhã de um sábado, dia 22. Obrigado, Xandão. E a dúvida maior do brasileiro nesse momento: tomo café ou abro uma cerveja? Gente, eu nem tô acreditando que eu tô dando essa notícia. Eu fui tomar uma água e eu assustei. Imagina o Bolsonaro acordando com toque, toque, toque da Polícia Federal na casa dele. O homem deve ter se borrado todinho, gente. E agora o Brasil inteiro quer saber pra onde vai o mito. 3 possibilidades. A primeira, ficar naquela salinha da PF, sem luxo, mas com uma reflexão obrigatória, ir pra Papuda, ou depois de todo o trâmite, voltar pra prisão domiciliar. Eu torço muito pela Papuda. E por que ele foi preso, gente? Porque havia risco de fuga. Nessas últimas 24, 48 horas, a gente viu o QG que estava sendo montado em frente à casa dele, dentro da casa dele, os políticos fazendo todo aquele alvoroço. Então, para que não haja chance do mito pular o murinho e vazar, melhor prender. Xandão canetou cedo para que não haja dúvidas. Então eu tô aqui no sábado, cedinho, só para te avisar: Bolsonaro foi preso, não é fake news. E você, vai de café ou cerveja? Que sábado histórico, né? E acabou de ser confirmado pela Polícia Federal que Bolsonaro tentou sim fugir nesta madrugada. Ele havia tentado cortar a tornozeleira eletrônica para ter êxito na sua fuga, para não ser rastreado. Isso aconteceu durante a manifestação que estava tendo na frente do seu condomínio, né? Manifestação essa que foi chamada durante toda a semana pelo seu filho Flávio Bolsonaro, que estava aí nas redes sociais fazendo vídeo, chamando, convocando todos os bolsonaristas, chamando todos os irmãos na fé para estarem na frente do condomínio orando. E tinha muita gente, tinha carro de som. Eles planejaram a fuga de Bolsonaro através dessa manifestação, né? Chamando a atenção da mídia e também chamando a atenção de toda a segurança para essa movimentação que estava tendo lá na frente. Enquanto isso, Bolsonaro estava se preparando para fugir. Só que a Polícia Federal conseguiu detectar um movimento estranho na tornozeleira. Quando enviaram seus agentes, que chegaram na casa de Bolsonaro, pegaram o Bolsonaro com a tornozeleira quase cortada. E logo deram voz de prisão para eles e acionaram o STF. Bolsonaro tentou fugir sim e a Polícia Federal já disponibilizou todo o procedimento de como ele iria agir nas redes sociais. Foi barata a prisão de Bolsonaro. Esse mundo jogava as pessoas para a morte na pandemia, causando aqui no Brasil uma das piores catástrofes que nós já tivemos até hoje. Esse mundo se juntou com um monte de gente para capturar o Brasil inteiro para que ele se tornasse um ditador, uma espécie de rei brasileiro. Esse mundo aí,
ele articulou toda uma estratégia pagando 50 bilhões de reais, que hoje não pode ser voltada para trás, porque foi tudo armado dentro da lei, né, dentro de uma legalidade superficial, vamos dizer assim, para dar dinheiro fundamentalmente para o Arthur Lira aprovar tudo o que ele queria. Tanto que ele fez todas as aprovações perto das eleições para vencer as eleições e ainda assim pagando dinheiro, distribuindo o dinheiro do Brasil, que ele não quis distribuir durante a pandemia, para vencer as eleições e ainda assim perdeu. Perdeu porque é muito ruim, cara. Perdeu porque é muito ganancioso. Perdeu porque não tem capacidade nenhuma. Agora, eu só não entendo por que ele não foi esculachado assim como os meninos lá do Morro do Alemão foram também. Por que não chegar lá com a mesma truculência? Por que tratar ser humanos iguais de forma diferente? O que Bolsonaro tem de especial? Absolutamente nada, amigo. Nada de especial tem Bolsonaro. Ninguém tem nada de especial. Todos deveríamos ser tratados da mesma forma. E a gente tem que exigir que isso aconteça. A gente não tem que pedir, a gente tem que exigir que isso aconteça. Então por que todo esse dedo para prender Bolsonaro? Porque Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. Bolsonaro não é nada demais. Bolsonaro é um verme que cometeu vários crimes em sequência, que foi para o poder junto lá com seus pastores coaches, né, para dar dinheiro para aqueles que... A gente está vendo agora esse caso aí do BRB, né, do Banco Master. A gente está vendo que estava todo mundo envolvido nessa sujeira, nessa lama, que essa desgraça de Bolsonaro desse pensamento ganancioso que Bolsonaro implantou aqui no Brasil. Então, o que acontece de verdade é que ficou barata essa prisão de Bolsonaro ainda, porque tinha que ter esculacho e tinha, sim, que ser tudo filmado, absolutamente igual foi feito lá no Morro do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Está com bastante crise do soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu. Então a situação está muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao pessoal, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram o mandante de quem matou a Marielle, e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro, por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque obviamente era o Bolsonaro. Interessante o Nicolas trazer essa fala sobre a facada, porque ela mostra como isso tem utilidade política e como isso reforça esse discurso permanente de perseguição. Olha só, desde junho de 2024, a Polícia Federal anunciou que concluiu a investigação sobre a facada em Bolsonaro e, segundo eles, Adélio Bispo agiu sozinho. A Polícia Federal pediu à Justiça que arquive o inquérito policial sobre o atentado e a própria direção da Polícia Federal afirmou que a investigação foi encerrada. Um outro inquérito que investigava a participação de outras pessoas, de terceiros, no atentado, também foi arquivado pela Justiça Federal em Juiz de Fora. Nessa decisão, o juiz destacou que todas as ações investigativas foram esgotadas, exceto uma perícia no celular do advogado de Adélio, que está suspensa pelo TRF1. Mas esse juiz deixou as portas abertas para reabertura se surgir novos elementos em relação a isso. Apesar da Polícia Federal ter dito que concluiu o inquérito principal, o TRF1 reabriu parte da investigação. Essa reabertura autorizou, por exemplo, a quebra de sigilo bancário de um advogado, que se chama Zanoni. Esse advogado defendeu Adélio, e também foram autorizados mandados de busca e apreensão contra esse advogado. Agora, essa fala do Nicolas de dizer que não estão investigando quem foi o possível mandante desse atentado contra Bolsonaro em 2018 tem uma justificativa. Isso tem uma explicação política. Essa narrativa da facada, ela é extremamente útil para o Bolsonaro, para a família dele e para os bolsonaristas. Essa facada se tornou um símbolo de martírio, uma ferramenta de mobilização nacional. Ela é utilizada constantemente como movimento de campanha, inclusive nessa fala aí do Nicolas. E ela foi muito utilizada para justificar a vitória lá em 2018 e para reforçar esse discurso antissistema, querendo dizer o tempo todo: sobrevivi para salvar o Brasil. A investigação já chegou à conclusão de que foi um ato isolado do próprio Adélio Bispo. Não teve mandante, não teve nada, ele fez isso sozinho. A investigação já concluiu. Mas os bolsonaristas não podem aceitar que chegaram a essa conclusão, eles têm que criar uma ideia de que houve um mandante, de que alguém queria matar Jair Bolsonaro, porque essa conclusão de que Adélio agiu sozinho esvazia o mito. Isso tira esse elemento épico da narrativa. Aceitar a confirmação de que Adélio agiu sozinho reduz o impacto emocional entre os apoiadores e dificulta manter esse discurso da perseguição. E eles precisam manter esse discurso para manter viva essa ideia de que alguém queria matar Jair Bolsonaro e de manter essa aura de que houve algo mais e que ninguém quer provar, ninguém quer tentar provar, quer encontrar o verdadeiro culpado. Mas se reabrir esse inquérito, isso pode levar à revisão dos depoimentos, contradição na versão do próprio Bolsonaro, contradição nas versões dos aliados, eventuais conexões com agentes políticos ou com assessores, questionamento sobre o uso político desse episódio e como ele vive politicamente desse episódio. Qualquer detalhe novo pode virar uma bomba. E aí eles vão sempre manter esse discurso para que isso possa continuar na mente dos bolsonaristas e que eles possam utilizar isso a favor deles.